a música. E não vai ser só com uma nota musical. E também não se preocupem que eu não tenho dons musicais, não vou cantar, não vou tocar instrumento. E eu também queria saber, tem músico aqui? Tem alguém que é músico, toca música? Ótimo. Eu preciso, quem toca música ou entende de música, faça uma oração por mim, porque é uma pessoa que não entende de música falando de música. Então, assim, né, eu vou melhorar, estou melhorando. E antes de começar, eu queria ler para vocês. Eu vou pedir a permissão e licença para ler, porque a história é interessante e eu tirei isso de uma matéria mesmo publicada, então eu queria ler como foi publicada, para a gente pensar um pouco desse caminho da música na nossa vida. Assim, tá bom o som? Tá bem? Vocês me escutam bem? Ok. Natal de 1989. O general panamenho Manuel Noriega, que era um líder militar, havia se escondido na embaixada do Vaticano na cidade do Panamá. Depois de o presidente americano, George Bush, ter invadido o país centro-americano. Noriega ele era acusado pelos Estados Unidos por tráfico de drogas e de manipulação das eleições de 1989. A embaixada estava cercada por tropas americanas, mas ele se recusava a se entregar. Então, o exército dos Estados Unidos decidiu usar a guerra psicológica, erguendo uma parede de som e colocando-a para funcionar sem parar do lado de fora. Uma frota de veículos militares com alto-falantes começou a tocar rock. O playlist, né, a lista dessa música, foi escolhida pela Rede do Comando do Sul, a rádio militar dos Estados Unidos na América Central. Ela inclui hits escolhidos a dedo por seu conteúdo irônico. E depois dessa música, então, constantemente tocada, o general se entregou. Né? Os Estados Unidos, agora vamos pular um pouquinho no tempo. Em 2010, os Estados Unidos tocaram Metallica e Thin Lizzy na linha de frente do Afeganistão. Os fuzileiros alegadamente tocaram metais pesados nas aldeias de Marjah por várias horas, junto com ameaças aos talibãs. O sargento da Companhia de Operações Psicológicas explicou essa estratégia à revista Newsweek. Essas pessoas não conheciam heavy metal. Elas não aguentavam. Se você toca isso por 24 horas, seu cérebro e funções corporais começam a falhar. A sua linha de pensamento diminui e seu arbítrio é quebrado. É nesse ponto que entramos e conversamos com eles. As Nações Unidas e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos proibiram o uso de música alta em interrogatórios. O Grupo de Direitos Humanos, Anistia Internacional, o considera um método de tortura. É importante entender que não se trata de música em qualquer sentido normal, disse Sarah McNish da Anistia à BBC, mas como um assalto auditivo contra uma pessoa projetado para intimidar, desorientar e, eventualmente, desestabilizar um prisioneiro. Quer seja o uso de música alta, simulações de afogamento, essas técnicas são cruéis e desumanas e estritamente proibidas sob o direito internacional. Você já pode falar para o seu vizinho que ele está infringindo o direito internacional quando ele toca aquelas músicas super altas e você não está a fim de ouvir, né? Pouquinho mais adiante, em 2018, uma história um pouco interessante. Um jovem de 23 anos teve um traumatismo craniano e ficou 15 dias em coma, sem apresentar nenhum estímulo. Após 10 dias de internação, o pai começou a pesquisar na internet formas de estimular o filho a sair do coma. Comecei a pesquisar que a música, em alguns setores na UTI, ajuda o subconsciente do paciente. Após pesquisas, o pai começou a reproduzir músicas em que ele ouvia com o filho, de bandas como Creedence e dos anos 90. Porém, apesar das tentativas, nenhuma delas apresentou alguma melhora no estado de saúde de Lucas. O batimento dele na máquina ficava entre 99 e 100 batidas por minuto. Não teve alteração. E eu fui para casa frustrado. Minha filha e minha mulher perguntaram: "E aí, pai?" Ele não teve nenhuma reação, conta. Foi então que a irmã, Maria Eduarda, lembrou a música do DJ Alok, que o irmão gostava muito, e resolveu testar com o irmão. Inexplicavelmente, a canção Hear Me Now fez com que os batimentos do coração de Lucas disparassem e ele mexesse a mão pela primeira vez. Então, um pouco do que a música pode fazer com a gente, como a gente pode utilizar essa música na vida da gente. Essas 3 histórias me chamaram bastante atenção de imaginar como que a gente pode estar sendo fisicamente tocado pela música, né?
A gente sabe que a música ela é muito antiga, a música tem mais de 50 mil anos, quando é utilizados os sons da natureza, enfim, toda uma humanidade é envolvida pela questão da música. Então, o que é música? Música é uma palavra, a origem da palavra da música é origem grega e quer dizer a arte das musas. E eu achei interessante, porque as musas, então, hoje no Dia Internacional da Mulher, nós somos fontes de inspiração. Né? Feliz Dia das Mulheres para todas nós, para os homens que também fazem, muitas vezes, né, papel de mãe, de irmã, de amiga. Estamos todos juntos na mesma caminhada. Mas, enfim, com essa questão da inspiração da música, eu vou colocar aqui a definição de música como arte e técnica de combinar os sons e silêncio de forma melodiosa. Então, a música ela só é considerada música quando ela tem um som agradável aos ouvidos. Tá? E ela é uma combinação de sons. Então, o que são esses sons? A gente vai ver lá na frente. E eu trouxe de Platão essa definição de música que eu achei muito bacana, que ele diz assim: a música é uma lei moral. Ela dá alma ao universo, asas à mente, voo à imaginação, um encanto à tristeza, alegria e vida a tudo. É a essência da ordem e leva a tudo que é bom, justo e bonito, da qual é a forma invisível, mas deslumbrante, apaixonada e eterna. Então, como a Marisa falou, o que a música traz para a gente? Né? Nós somos envolvidos com música o tempo todo, né? Em propaganda, a harmonização aqui do centro, tudo na nossa vida está ligado com a parte musical. Nós temos essa necessidade de estar envolvido com essas emoções. Então, o que é som? Para a gente entender se a música é uma sequência então, desses sons, o que é som? Como é que o som se forma? Então, o som ele é uma onda, né, que se propaga pelo ar através das moléculas. Então, é criada uma vibração. Essa vibração mexe as moléculas do ar, e então promove um movimento, uma vibração que chega aos nossos ouvidos, e esse ouvido, então, transforma essas ondas em mensagens elétricas que vai para o cérebro, que vai poder traduzir o que é aquele som que a gente está ouvindo. Então, faz todo um caminho através dessas vibrações. A gente tem que lembrar, né? Não existe espaço vazio. O que que passa aqui? Quais são essas ondas que estão passando pela gente? No caso da música, é o ar que vai transformar essa oscilação em som. O som, eu trouxe aqui essa explicação da água, como se a gente pensasse nessa vibração de uma pedrinha na água e girasse essas ondas. É assim que o ruído, né, o barulho se faz através do som e se transforma a onda se transforma em som e vai para o nosso ouvido. E essa frase de Nikola Tesla me faz pensar que se não é isso a definição de música, né? Se você quiser descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, que é o que movimenta as ondas para se transformar em frequência e em vibração. Então, o som ele depende dessa frequência, dessa vibração. Então, tem a altura e tem o comprimento. Tá? Ela é medida em hertz. O hertz que vocês já ouviram falar é justamente a medida dessa frequência. É a medida da frequência por segundo, da onda por segundo. Então, a frequência ela tem essas alterações da onda. Ela tem uma frequência que é uma baixa frequência, que está um som grave, e alta frequência, que o som é agudo. Essas oscilações das ondas. Esse material todo que eu trouxe para vocês vem de 4 livros. E muita parte a grande parte vem de um livro de Leon Denis, que chama O Espiritismo na Arte, que é excelente. Ele tem um capítulo que fala só de música. E olha o que ele fala aqui da música. Na Terra, quando uma nota é tocada, se ela provém de um tom maior, essa nota vos transmite uma sensação de alegria plena e irrestrita. Se ela é em tom menor, ao contrário, o vosso cérebro receberá uma sensação de profundidade, algumas vezes de tristeza ou grande dor. Então, o quanto que essa frequência, essa oscilação de ondas, vai interferir no nosso sentir da música. Vai mexer dentro da gente, fisicamente, essa música. Então, qual que é o caminho do som? Como é que a gente transforma essas ondas nesse estímulo elétrico que vai atingir áreas do cérebro da gente? Como isso vai estar dentro do nosso corpo? Então, eu trouxe aqui esse diagrama. Acho que as letras são um pouco pequenas, mas dá só para ver mais ou menos o caminho. Né? Então, o som é captado pelo nosso ouvido,
e vai fazer todo esse caminho, né? Eles vão viajar por um canal auditivo, que é o número 2 aí, e depois ele vai entrar, ele vai oscilar esses 3 ossinhos aqui, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que para mim, quando li, achei que era nome de uma banda. Só esses 3 nomezinhos aqui já dá uma banda, né? Se vocês não sabiam, vocês têm uma bandinha no ouvido, bem bonitinha, o martelo, a bigorna e o estribo. Porque isso é coisa da minha cabeça. Então, quando faz esse movimento aqui, que eles vibram o tímpano, eles vão ampliar esse som e vai passar por uma parte espiral, que parece um caracolzinho azul ali, que chama cóclea. É ela que vai converter todas essas ondas em corrente elétrica e vai ser enviada para o cérebro, para o córtex frontal, que vai, então, identificar esses sinais, ele vai traduzir, né? E a música é composta por 3 elementos. Difícil para uma pessoa que não estudou música falar disso, mas é porque eu quero chegar no pensamento. Então, né, o músico depois ele vai conseguir falar para mim, não ajusta aí. Mas olha só, a música é composta de 3 elementos, a melodia, a harmonia e ritmo. Na melodia é uma sequência de notas. E interessante porque ela afeta o nosso sistema límbico, as nossas emoções. A melodia, as notas são separadas. Por exemplo, uma flauta, ela toca as notas separadas. Então, a flauta é um instrumento harmônico. Na harmonia, são sons juntos mais. São reproduzidos simultaneamente, como um violão. Você dá uma tocada no violão, você vai ouvir aquele som, todas as notas juntas, e ela estimula o córtex pré-frontal. E o ritmo, que é a duração da nota. O ritmo é que vai ditar o tempo musical e o estilo da música. Ele também organiza movimentos físicos e influencia ritmos do corpo. Ele é percebido pelo córtex auditivo esquerdo. Então, essas 3 componentes aqui da música vai fazer dentro do nosso corpo conexões que vão, de uma forma, criar reações. No caso, por exemplo, do ritmo, a gente sabe que quando você começa a ouvir uma batucada, é muito difícil ficar com o corpo parado. E, normalmente, num ritmo mais de samba, mais de acústico, percussão, você vai sentir com o seu quadril. A gente mexe muito a parte de baixo. E quando a gente está ouvindo a música mais clássica, uma música mais elevada, normalmente a gente abre mais a parte superior, né? O próprio maestro, a música clássica, ela te eleva um pouco mais. Não que seja certo ou errado, você pode se elevar ouvindo samba, não entendam mal. Né? Não, a gente não está discutindo gosto musical, mas pensar exatamente o que leva o corpo. Onde mexe? A gente sabe que para exercícios físicos não dá para ouvir uma música muito calminha, né? Você dorme. Tem que ser uma música que vai mexer no seu ritmo, vai alterar seu batimento cardíaco, vai ter reações no seu corpo que vai te ajudar a se locomover, a se movimentar. O Phelps, aquele nadador muito famoso, ele tinha uma rotina muito intensa de ouvir a música, as músicas que ele ouvia era a mesma, a rotina de treinamento dele era muito como é que fala? Ele tinha na harmonia. Uma disciplina, obrigada. Uma disciplina muito grande no treinamento dele. Tanto que um dia ele pulou na piscina e o óculos dele embaçou. Ele não conseguia enxergar. E aí o treinador falava para ele, passa o filme na sua cabeça do treinamento. Então ele voltou como se ele ouvisse a música e nadasse. Naquele dia ele bateu o recorde e ganhou a corrida. Então, o quanto que a música traz na gente uma reação física também, no caso do ritmo. Eu trouxe aqui algumas partes que são tocadas no cérebro pela música. Quando a música emociona, são ativadas estruturas do cerebelo que modulam a produção e liberação de dopamina e noradrenalina. Ativa a amígdala, principal área do processamento emocional do córtex. Na leitura musical, o córtex visual é a área utilizada. Na execução de músicas, são acionados os lobos frontais, o córtex motor e sensorial. Acompanhar uma música é capaz de ativar o hipocampo, responsável pelas memórias, e o córtex frontal inferior. Quanta coisa dentro da música, não só ao ouvir, mas se você tocar o instrumento, acompanhar uma partitura. Tem uma história que eu já contei aqui, a minha sogra ficou viúva faz 1 ano. E ela disse que até então ela sempre estudou muito, mas agora ela decidiu que ela não vai ter Alzheimer. Então ela está fazendo aulas de música, de matemática, ela se inscreveu em várias aulas. E ela está estudando violino, para tocar violino. Em uma das aulas, o professor falou assim, vamos fazer uma experiência. Vocês vão tocar e vão citar todos os ingredientes de uma torta de limão. Então, desde os ingredientes, todo o processo, vão citar a receita toda.
E eles foram fazendo. E ela disse que foi extremamente difícil se concentrar na música, na partitura e na receita. Quando eles acabaram, né, nem imagino como é que saiu isso, ele falou assim, parabéns, vocês acabaram de ativar todas as áreas do cérebro. Então é tremendo o poder da música dentro da gente, do ser humano. Não é à toa que Deus nos deu esse presente, né, essa parte musical que nos acompanha em todos os momentos das nossas emoções. Tristeza, quando você está com o coração partido, quando você está muito alegre, a música está sempre muito presente, né? Então, eu vou passar aqui para frente agora para vocês, eu vou falar um pouquinho como o som afeta a matéria. E tem um estudo muito interessante que chama cymatics. Tá? Eu não sei se em português eles falam cinéticos ou se mantém a mesma palavra. Mas esse estudo ele aconteceu em 1700. Ele foi feito uma experiência, vocês veem aqui, é um arco de um violino, uma placa de metal e ele colocou sal em cima. E o nome do alemão é Ernst Schalendin. Ele demonstrou que, ao vibrar essa haste naquela tábua de metal, criava uma vibração e mexia no sal sobre a mesa. Então, ele começou a identificar que o som mexe fisicamente na matéria. Tá? Essa parte, esse desenho do lado, é o som da vogal A. Isso foi em 1700, mais ou menos. Em 1900, um suíço conseguiu fazer o mesmo trabalho, não só com a haste do violino. Ele usou outros materiais, de borracha, de maisena, né, o starch, outras coisas para demonstrar o quanto que a música se transforma a matéria. Então, cymatics hoje é um termo que vocês podem colocar na internet, vocês vão achar muita coisa sobre ele. Eu consegui trazer um vídeo que na imagem não é muito boa, mas eu não achei outro vídeo que tivesse a tradução embaixo, né, da legenda. Tem umas partes que não são traduzidas muito, mas vai ficar a ideia bem clara e vocês vão poder acompanhar. Tem uma parte do estudo que ele vai usar a maisena, né, o starch. Vocês vão ver que interessante que é a tradução. Então, como é que a gente pode visualizar essas ondas na matéria? Obrigada. Cymatics is the study of visible sound. The word cymatics comes from the Greek root cyma, which means wave or vibration. One of the first Western scientists to seriously study wave phenomena was Ernst Chladni, a German musician and physicist who lived in the 18th century. Chladni discovered that when he spread sand on metal plates and then vibrated the plates with a violin bow, the sand arranged itself into patterns. Different geometrical forms appeared depending on the vibration produced. Chladni recorded an entire catalog of these shapes, and they are referred to as Chladni figures. Many of these patterns can be found throughout the natural world, such as the markings of the tortoise, or the spot patterns of a leopard. Studying Chladni patterns, or cymatic patterns, is one secret way in which high-end guitar, violin, and other instrument makers determine the sound qualities of the instruments they make. Hans Jenny expanded on Chladni's work in the 1960s. Using various fluids and electronic amplification to generate sound frequencies, and coined the term cymatics. If you run simple sine waves through a dish of water, you can see patterns in the water. Depending on the frequency of the wave, different ripple patterns will appear. The higher the frequency, the more complex the pattern. These forms are repeatable, not random. The more you observe, the more you start to see how vibration arranges matter into complex forms from simple repeating waves. This water vibration has a pattern similar to a sunflower.
Simply by changing the sound frequency, we get a different pattern. Water is a very mysterious substance. It is highly impressionable. That is, it can receive and hold on to vibration. Because of its high resonance capacity and sensitivity, and an inner readiness to resonate, the water responds instantaneously to all types of sonic waves. Vibrating water and earth make up the majority of mass in plants and animals. It is easy to observe how simple vibrations in water can create recognizable natural patterns. But as we add solids and increase the amplitude, things get even more interesting. Adding cornstarch to water, we get more complex phenomena. Perhaps the principles of life itself can be observed as vibrations move the cornstarch blob into what appears to be a moving organism. Quase que eu não durmo depois que eu pensei o que a música da maisena pode fazer. Eu pensei, bem, não imaginou, né? Tá misturando a maisena lá, fazendo mingau, tocando música, o negócio pula da panela e pula no seu pescoço. Imagina que perigo, que não deve ser isso. Eu pensei nisso agora, eu não tinha pensado nisso, me deu medo agora. De pensar o quanto, mas vamos parar para pensar, nosso corpo, o quanto de água tem lá dentro, o que está mexendo nos nossos órgãos, tudo isso, essa música que tocam para a gente, até a música do vídeo, acho que ela não foi colocada por acaso, né? Alguém colocou essa música para pensar, vou pegar a maisena, ela vai ter medo de fazer mingau da próxima vez. Se for fazer mingau para criança, então, cuidado com a música que está tocando na cozinha, né? Mingau pula. Então, que interessante, né? Todo esse processo da música na gente. E aí eu trouxe esse quadro aqui para a gente pensar nos decibéis, que então, o decibéis ele mede a pressão que esse som chega no nosso ouvido. E aí uma escala bem interessante, porque se você pensar, acima de 90 decibéis já começa a ficar muito perigoso. E acima de 90, eles falam que já tem danificação nas células da gente. Então, imagina o quanto que a gente está envolvido com barulhos e que pode estar atingindo a nossa saúde nesses decibéis. Tem o caso de uma mulher que ela fazia tradução de sinais numa igreja para as pessoas com deficiências auditivas, e ela disse que ela estava traduzindo a música, e uma pessoa veio falar com ela, uma pessoa que tinha deficiência auditiva, e falou assim, para a música, porque está me fazendo mal essa música. E aí ela ficou até, achou interessante, porque ele não ouvia a música, mas de alguma forma ele estava captando a vibração dessa música e foi pedir para parar, porque ele não estava conseguindo. Então ele captava a vibração dessa música, o tanto que a gente pode pensar no que pode influenciar, mesmo de você não estar ouvindo a música, o que está chegando para a gente. E aqui eu trouxe, está em espanhol, porque, de novo, eu também não achei arte em português, mas para vocês pensarem, eles falam aqui as consequências das músicas que podem, né, chegar no nosso ouvido através desses decibéis. Então, pode causar problemas no aparelho digestivo, circulatório, né, pode aumentar a pressão arterial, sistema nervoso, pode mexer com a memória, a gente já viu o quanto que a música mexe com a parte do cérebro, o ritmo respiratório, aparato muscular, aumento de tensão, e aqui embaixo um pouco do que cada desses decibéis pode causar. Né? 15 decibéis é o mínimo que a gente pode conseguir entender alguém falando, é o mínimo de decibéis dessa pressão que está influindo na gente. De 50 a 55 é uma conversa normal que a gente escuta a 1 metro de distância. 65 a conversa já, né, fica mais difícil, a gente já começa a falar mais alto. E acima de 75 já nem dá para ouvir mais, a gente tem que começar a gritar. Lembrar, então, se você estiver gritando em casa, você está falando acima de 75 decibéis. Lembra que a gente está causando algum processo, até no falar alto com a pessoa, você está emitindo uma pressão sobre o ouvido dela.
O Leon Denis, ele conta que quando ele ia fazer as palestras dele, ele chegava na cidade, numa noite anterior, e ele procurava ouvir uma ópera. Ele ia no teatro, ele se escondia atrás do palco para ouvir e conseguir, através daquela música, elevar o padrão de vibração dele, conseguir fazer os estudos dele. Que incrível! Ele já tinha essa ideia de saber que a música ia ter essa ação sobre ele. Então, falando toda essa parte mais física da matéria, a gente vai começar a pensar um pouco, então, na parte mais espiritual disso. Eu trouxe essa frase desse espírito Massenet, que ele se apresenta como esteta nesse livro de Leon Denis. Ele fala que se nós pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de agrupar os turbilhões de átomos, chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. E o Tesla já falou isso também, né? Então, eles tinham essa noção do quanto que isso pode nos estar atingindo. No Livro dos Espíritos, eu só achei uma pergunta sobre a música. E Kardec pergunta se os espíritos são sensíveis à música. E o espírito aqui com a letra maiúscula, que já não é o espírito nós encarnados. Ele está perguntando como são os espíritos. Veem isso no mundo espiritual. E a resposta que os espíritos dão, quase que eles estão falando assim, o que você está ouvindo, né? Qual o seu gosto musical? Ele pergunta assim, aludes, né? Quer dizer, se refere à música terrena, que é ela comparada à música celeste. Ele faz uma comparação assim, você está falando de que música? A gente vai falar da música da Terra, que assim, nem tem comparação com essa música celeste, é isso que você quer falar? Né? E eles falam assim, uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Olha a comparação, assim, coloca a nossa música aqui, né? Fala, puxa vida, eu acho essa música tão linda, e ele fala que nem se compara o que a gente pode ouvir do outro lado. Ele fala que a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Imagina o que é uma música do outro lado, a beleza dessa música do outro lado. É isso que eles estão trazendo para a gente parar e pensar. Então, ele segue nesse estudo falando como é, então, essa música nessas esferas superiores. E olha o que eles descrevem para a gente. Quando as almas se reúnem aos milhões para prestar homenagem ao Criador, na irradiação de sua fé e de seu amor, delas escapam eflúvios, radiações luminosas, que se colorem de cores combinadas e se convertem em vibrações melodiosas. As cores se transformam em sons. E dessa comunhão dos fluidos, dos pensamentos e dos sentimentos, emana uma sinfonia sublime, a qual respondem os acordes longínquos vindos das esferas, dos astros inumeráveis que povoam a imensidão. Então tem música o tempo todo, né? No universo, não é nem só aqui. O que essa música está? Onde a gente está se conectando com essa música do universo? Eles falam que nas esferas superiores ela se torna uma das formas habituais da vida do ser, que se sente mergulhado em ondas de harmonia, de uma intensidade, de uma suavidade inexprimíveis. E essa definição me levou, na parte de um outro livro de Kardec, numa passagem que a menina ela tem uma experiência de desdobramento e ela se põe em contato com essa música que eles estão descrevendo aqui. É impressionante, ela nem quase quer voltar. Ela pede para acordar, porque se deixar ela vai embora. A questão dos instrumentos musicais, como é que será que eles tocam isso do outro lado? Olha que interessante. Os espíritos nos explicam. No espaço, nossos meios são muito mais rápidos que os vossos. Não temos necessidade de instrumentos para trocar pensamentos. E nossa música é toda de impressões, agindo diretamente sobre a parte mais sensível do nosso ser fluídico, aquela que contém, em diversos graus, a centelha divina e que entre vós é representada pelo órgão do coração. Que lindo, eles transmitem essa música. Olha o que a gente pode fazer com o nosso coração. A gente pode transmitir uma música para onde a gente passar. Que música que a gente vai deixando por aí? Como é que a gente interage com outra pessoa, né? E eles falam para a gente procurar atrações artísticas, enriquecei vosso pensamento, dai aos vossos nervos um alimento de fortes vibrações, enchei vosso cérebro de sensações, o quanto que a gente deve procurar se elevar através dessa música.
Na parte religiosa, as músicas sempre foram utilizadas, inclusive em cultos antigos, né, já se utilizava o som como parte de manifestações religiosas. E eles falam também, os espíritos nos explicam o quão é importante essa parte da música religiosa, né, onde ela traz um equilíbrio às coisas. A gente sabe que no Antigo Testamento, o rei Saul, ele era acalmado por Davi com a harpa. Quando ele estava irritado, ele mandava trazer o Davi, né, para poder tocar a harpa para ele. Eu fiquei pensando que a gente devia ter mais harpas por aí. Se a harpa acalma tanto, por que não tem tanto tocador de harpa? Né? Fica a dica, se alguém quiser tocar harpa, acho que você pode ser meu amigo, que a gente vai conseguir se acalmar juntos. Que incrível, na época onde eles, sem estudar tudo isso, já sabia que a música tinha esse poder de acalmar. No mesmo livro, ainda Leon Denis, ele fala que a música, nós o sabemos, desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa. Ela coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Olha a gente aqui quando toca essa harmonização. O que está sendo trabalhado aqui quando a gente está aqui sentadinho ouvindo a música? O que está trabalhando nos nossos órgãos, no nosso cérebro, a fantástica, o instrumento que os espíritos têm para, então, agir na gente e poder fazer a nossa cura, muitas vezes, antes mesmo de ouvir a palestra, ou tomar um passe, ou já preparar para quando vocês escutarem a palestra, esteja além do que a pessoa aqui está falando. Muitas vezes, no coração da gente aí, vem coisas que a gente não foi nem a pessoa que falou, né? Tem toda essa espiritualidade aqui trabalhando em cada um, trazendo para cada um aquilo que fala, nossa, que legal, isso aqui me ajudou. Então, tudo isso parte de um processo. Quando a música se eleva em direção às alturas radiosas do pensamento e da poesia, ela se torna apta a traduzir os mais nobres sentimentos. Lá tudo são ondas, vibrações, harmonia e luz. É onde nós vibramos, onde nós queremos vibrar e onde a gente pode usar isso como uma ferramenta até para trazer daqueles nossos pensamentos viciosos. Quando a gente está mal, que não consigo sair, o pensamento fixo, olha a música fazendo o papel aí de tirar a gente daquele nosso pensamento cristalizado naquilo que a gente está vivendo. Um outro livro que fala muito sobre música é O Nosso Lar. E tem um capítulo inteiro, o André Luiz vai descrever várias coisas sobre a música. Eu vou trazer algumas coisas que o André Luiz coloca, porque são frases que parece que transportam a gente para lá sem ler o capítulo todo. Mas leiam, procurem esse capítulo sobre a música, que o André Luiz ele faz essa viagem com Lísias, que é o instrutor dele. Tá? Ele vai falar tudo aquilo que ele via no Nosso Lar sobre a música. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Ele ouvia música o tempo todo em Nosso Lar. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, precedente talvez de esferas distantes. Essas músicas já distantes ele conseguia ouvir do Nosso Lar. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara à saída, belas melodias atravessando o ar. A música intensifica o rendimento do serviço. Isso quem diz o Lísias, é o instrutor do André Luiz. A música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Vocês querem estar no nosso lar? Ouvir música o tempo todo? Seria uma delícia que a gente pudesse ouvir música o tempo todo. Aí a gente até escuta, tem que só trocar, mudar o botãozinho para qual é a música que você vai estar ouvindo. E, de novo, né, ninguém está dizendo que é essa música ou aquela música. A gente pode ficar feliz com qualquer estilo musical que nos faz bem. Não é a questão, você deveria ouvir isso ou aquilo. Não é essa a questão. Um compositor pode fazer coisas maravilhosas dentro de um ritmo musical que vai te trazer as mesmas reações de quem escuta outro tipo de música, né? A gente tem que pensar numa coisa maior do quanto que o que está sendo gerado naquelas ondas vai atingir a gente. Então, eles falam também que esses instrumentos, eles falam dos instrumentos musicais também. Esses instrumentos de sublime poder vibratório embalavam de melodias paisagem. E luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiros contos de fadas. É assim que eles descrevem a música em Nosso Lar. Então, eu já falei das duas obras, né? Uma que é a Arte no Espiritismo, de Leon Denis, falei do Nosso Lar. Essa é uma outra obra de Kardec que fala sobre a música, obras póstumas. Ele tem um capítulo que o título é esse, Música Celeste e Música Espírita, para vocês lerem o capítulo inteiro. E nesse capítulo ele conta a história daquela jovem. E aquela jovem, ela era pianista, e num dia, num Evangelho do Lar,
ela está duvidando, ela está participando desse estudo do lar com a família, e na cabeça dela ela duvida se existe música do outro lado. Mas ela não fala nada. Mais tarde, o espírito aparece para o pai de família, né? Só os dois no quarto. Ele explica para o pai de família que mais cedo a filha dele estava tendo uma... porque ela questiona, e no ela questionar, ela tem o espírito de um músico, que é Rossini, que sempre a ajuda. E ela tinha dúvida até que ponto esse músico ajudava. Como que esse músico pode vir me ajudar, que eu nem sou tão boa pianista assim? E aí, então, ela se desdobra, ela vai para esse reino de música celeste, fica encantada o que ela está ouvindo, ela fala, papai, me desperta, senão me vou. Ela estava a ponto de não voltar mais. Então, ela volta, né? Ela pede, joga água em mim para eu voltar, ela volta. E aí fica essa situação, mas à noite, então, o espírito, que é São Luís, explica para o pai dela o que aconteceu, que ela estava tendo esse questionamento da música do outro lado e quanto que o Rossini ajudaria ela ou não. Então, o espírito explica para o pai que eles fizeram isso, eles desdobraram para que ela tivesse contato com essa música. Na volta, ela não lembrava do que tinha acontecido, mas ela guardava nela a certeza que isso existia, e que Rossini, esse músico, ajudava, não por ela ser uma maravilhosa pianista, mas porque ele via nela o esforço de ser alguém, de tocar o piano melhor. Então, para você ver, quando a gente não está fazendo o que a gente está fazendo ainda, existe alguém que está com a gente, ajudando a gente a fazer melhor pelo nosso esforço. Isso é a lição que eu tirei dessa experiência dela, essa dúvida que a gente tem, mas será que eu estou fazendo certo? Será que está indo para frente? Será que eu estou melhorando? Como é que a gente sabe que a gente está melhorando? Eu acho que a gente sabe quando está melhorando, quando a gente consegue passar as mesmas coisas que a gente está passando, nada mudou, mas você está passando diferente. Sabe, aquele dia você fala, caramba, eu estou fazendo isso, vou ao centro, tomo um passe, leio o livro, vou na aula, e não muda. O problema está lá, mas com certeza a gente está conseguindo levar um pouco diferente já, porque a gente está trazendo recursos para mudar aquilo. Então, acho que é assim que a gente percebe como que a gente está mudando, como que a gente está melhorando. Então, nesse capítulo, ele vai explicar sobre essa diferença da música celeste, a música espírita. Ele compara que, na música espírita, né, nada inventamos, ou seja, elas são copiadas. Tudo que a gente escuta aqui é bem pouquinho do que essa coisa maravilhosa que tem lá. E a multidão aplaude quando não apresentamos por demais deformada a partitura. A humildade deles de falar, nossa, quando a gente ainda consegue, a gente ainda é aplaudido numa coisa ínfima que é mediante ao que tem do outro lado. E a música celeste, então, não é produzida por fricções de arco sobre cordas, tudo é fluídico, tudo é espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus na gente, do outro lado. Rossini, ele fala o seguinte, que o criador, né, ele foi criador de várias obras de ópera. Ele fala que, segundo os homens, nada mais fez. Ele diz que na criação dele nada mais fez do que trazer essas pérolas menos perfeitas do que ele captava do outro lado. Então, a alma virtuosa que nutre a paixão do bem, do belo, do grandioso e que adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as mais endurecidas almas, de comovê-las. A harmonia sai do concerto do espírito, é o que ele fala, que ele trazia, né? Essa parcela do outro lado imperfeita, mas essa paixão pelo bem, pelo belo, quando o artista busca isso, a obra dele já vai ter uma outra conotação, né? Vai ter uma outra, um outro alcance. Então, eles falam também que a música é mais ou menos como se fosse um médium, né? A gente, como médium, não passa muito bem a mensagem, e que na música a harmonia seria esse médium. A harmonia vai conseguir passar mais ou menos o que a música está dizendo. Então, a gente vai pensar assim, se a gente está compondo, o compositor, ele pode estar sendo inspirado, estar preocupado com essa conexão maior, ou ele pode estar mais preso à questão mesmo aqui da Terra. Então, no livro, eles explicam assim, se o compositor é terra-terra, suas composições refletirão seus gostos sensuais, sua leviandade e sua negligência. Comunicarão sentimentos que exprimem comunicarão sentimentos que exprimem e perverterão em vez de melhorá-los. A música exerce salutar influência sobre a alma, e a alma que a concebe também exerce influência sobre a música. Então, esses compositores, né, dependendo do que a obra dele, você vai perceber o conteúdo dessa obra, onde ele está mais conectado, se é a parte mais aqui da Terra, ou se está uma música mais conectada com uma coisa mais elevada. Eu acho que é bem fácil, às vezes, a gente perceber isso, né?
dando em vista a qualidade de músicas, muitas vezes, que a gente escuta, que não dá para imaginar como que alguém conseguiu gravar aquilo, ou como que ele foi inspirado para chegar naquela música, né? Não que aconteça muito, mas... E aqui, o Leon Denis vai continuar falando para a gente, muito linda essa informação dele sobre a música. Ele fala que o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se os nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. O Espiritismo nos faz compreender que a vida em sua plenitude é apenas a concepção e a realização da beleza eterna. E Rossini, não sei se vocês sabem, mas ele é o compositor daquela ópera Fígaro, né, o Barbeiro de Sevilha. Então, ele é bem famoso, com outras obras, então. E ele tem, quando ele dá essa informação, essa passagem no livro, que eles chamam, ele aparece 2 vezes. Kardec pede para que ele venha dar uma formação sobre a música, e ele fala que ele não está pronto ainda, que ele vai se preparar, e ele volta para dar uma outra comunicação. E quando ele volta, ele vem falando disso, do como que é essa conexão com a música e o espiritismo, no sentido de elevação, né? Óbvio que está além do espiritismo. A gente está usando o termo espiritismo porque a gente está estudando Kardec, mas o que ele quer dizer aqui, o quanto que essa elevação dele, essa melhora dele, trouxe uma outra consciência para a obra dele. Então, isso aqui é o que ele fala, olha, o espiritismo, com moralizar os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que transfundirão suas virtudes ao fazerem ouvidas suas composições. Seu advento transformará a arte depurando, ou seja, quando a gente tiver a consciência daquilo que a gente pode produzir, com quem a gente está conectando, o resultado da obra vai ser muito maior de todas as obras que a gente já viu aqui. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar no Espiritismo suas inspirações e ele las fornecerá, porque é rico e inesgotável. O Espiritismo será meu símbolo e o inspirador de minhas composições. É o que ele já fala assim, quando eu voltar, eu já tenho essa consciência, eu sei que minha obra vai ser diferente do que eu disse, o que eu já fiz até hoje. Ele diz o seguinte, ele fala dele mesmo, o espírito do maestro Rossini voltará numa nova existência, a continuar a arte que ele considera a primeira de todas. O espiritismo será seu símbolo e o inspirador de suas composições. Não sei se ele já voltou, né? Quem sabe? A gente não sabe ainda. Mas essa descoberta desse caminho todo da música e o que ele já tinha feito na obra, que foi super aplaudida, é famosa até hoje, mas o que ele vai fazer quando ele voltar com a consciência? O que a gente vai voltar com a consciência que a gente está adquirindo agora? A nossa obra, nas próximas, vai ser muito mais legal, com tudo isso que a gente aprende aqui, né? A gente não pode esquecer que a gente está fazendo esse progresso paulatino, mas ele é definitivo e a gente vai chegar, né? Humberto brinca, não adianta, vai chegar, a gente vai chegar, mas eu não quero, mas vai chegar. Mas eu não estou me esforçando, mas vai chegar. Eu me esforço demais, vai chegar. Eu quase não faço nada, vai chegar. Então, vai chegar de qualquer jeito. E, para terminar, eu vou trazer uma música para vocês, que eu nunca tinha, é uma música antiga, eu nunca tinha me dado conta dessa música, até um dia que eu ouvi na abertura de um congresso espírita. E aí, com esse estudo, a música me trouxe uma visão assim bacana do que a gente vai fazer nas próximas, né, com a nossa vida. Então, eu queria oferecer para vocês a música com essa questão de pensar em tudo que a música nos traz, mas também com a letra dessa música, da gente conseguir seguir adiante a nossa vida, o que a gente vai fazer daqui para frente, e a música que a gente vai tocar. Como que a gente vai tocar a vida do outro com a nossa música que sai da gente? Todos nós estamos tocando uma música. Estamos ouvindo e tocando uma música. Qual é a música? Qual é a música que a gente vai se conectar? É essa a pergunta do qual é a música que você está ouvindo, qual é a música que você está vibrando, né? É essa a mensagem. Então, eu vou colocar aqui a música para a gente encerrar, então, com harmonia, a nossa manhã de hoje.
Os livros, né, do estudo, quero que vocês procurem, e eu também estou tentando aprender mais, porque foi um assunto que me ajudou bastante. Eu deixo vocês aqui com essa frase de Cora Coralina: a estrada da vida pode ser longa e áspera, faça mais longa e suave, caminhando e cantando com as mãos cheias de sementes. Que vocês tenham um excelente domingo e uma semana maravilhosa. Obrigada.